No dia 5 de novembro de 1938, nasceu em Rio Branco, capital do Acre, Enéas Ferreira Carneiro. Filho de um barbeiro e de uma dona de casa, o garoto conviveu desde a infância com a vida humilde comum a muitos brasileiros. Com 9 anos, Enéas ficou órfão de pai e se viu obrigado a conciliar o início da vida estudantil com o trabalho, a fim de ajudar nas despesas de casa. Aos 19 anos, mudou-se com sua mãe para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Escola de Saúde do Exército e na Escola de Medicina e Cirurgia, sendo aprovado em primeiro lugar em ambos os vestibulares. Ao fim de sua jornada acadêmica, Enéas estava graduado em Matemática, Física e Medicina, especializado em Cardiologia, área na qual se tornou uma sumidade, tendo lançado o livro O Eletrocardiograma, que é considerado por muitos o mais detalhado sobre o assunto. Em 1989, o médico e professor decidiu ingressar na política, criando o PRONA, Partido de Reedificação da Ordem Nacional. O Dr. Enéas não conseguiu alcançar seu grande sonho, a presidência do Brasil, mas sua figura exótica, de fala firme e inegável conhecimento, conquistou o reconhecimento e o respeito de muitos. Enéas Ferreira Carneiro faleceu em 6 de maio de 2007, no Rio de Janeiro, vítima de uma leucemia aguda. Nesse vídeo estão reunidas algumas de suas frases mais importantes, as quais corroboram o pensamento de alguns sobre ele ter sido o melhor presidente que o Brasil jamais teve. A diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. Os indivíduos não são bons ou maus porque são brancos, negros ou amarelos. Eles têm uma bagagem genética, e essa bagagem recebe influências do meio, e coisas boas ou más vão vicejar na dependência da estimulação externa. Se ser normal é pertencer a uma manada de búfalos, muito obrigado, eu não pertenço. O hospital público não é do pobre, é do cidadão. Quando um homem, um cidadão comum, cai na rua, desacordado, pobre ou rico, ele vai para o hospital público. O hospital público é um direito de todos. Eu acredito piamente que no meu país vai se levantar uma legião de jovens, guerreiros, dispostos a recuperar aquela soberania que nos foi retirada e fazer com que os nossos filhos e netos tenham orgulho de terem nascido nessa pátria tão abençoada. Dê-me 3 minutos e a eleição acaba. Eu sou um alienígena. Sim, sou um estranho no ninho. Eu sou um estranho no ninho da patifaria pública. A verdade é clara como água de rocha, como líquor de quem não tem meningite séptica. Não adianta termos ilusões. O mundo é assim. Os países não se relacionam por amizade. É por interesse. Vamos ser realistas. Vamos emergir da infância. Se depois de tomar posse na presidência da República, passado o período de 6 meses, ainda existirem crianças nas ruas, abandonadas, sem escola, mendigando, eu e todos os meus companheiros de equipe renunciaremos às nossas funções. Não consigo olhar para a imprensa de modo imparcial. Ela não traduz a realidade dos fatos. A minha luta é uma luta da verdade contra a mentira, do conhecimento contra a ignorância, da luz contra as trevas. Pretendo criar a era da convicção, da verdade, da decência, da dignidade, da confiança, do preparo, do conhecimento, da inteligência, da ciência e do entusiasmo. Só o conhecimento liberta o homem. Tenho o hábito salutar de manter a minha palavra. O que mais me causa espécie é que a impressão que tenho é que estou falando para um cemitério. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. Para se pilotar um avião exige-se um treinamento específico. O mesmo vale para cuidar de um enfermo, erguer um prédio, lecionar. E para governar um país não se exige nada? Miasmas pútridos emanam do Congresso em Brasília, contaminando o ar da metrópole. Mas o meu nome não exala odor mefítico, porque não chafurda no pântano da ignomínia. Sua Excelência, o atual presidente, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Cada ser humano é um universo em miniatura. As pessoas de mais gabarito não entram em política.
A política geralmente atrai a escória da humanidade. Falar corretamente não é preciosismo, é dom de quem aprendeu a própria língua. A nação brasileira está sendo dessangrada, escolas caindo aos pedaços, hospitais apodrecendo, nosso povo morrendo de fome. Um grande esforço deve ser feito neste momento em prol da unidade e da salvação nacional. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir, todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Preocupemo-nos com aquelas importâncias fabulosas que são desviadas, oficialmente, dos cofres públicos para pagar juros de uma dívida que não tem mais nenhuma razão de ser, externas e internas. O Brasil é um país onde todo mundo se exprime e dá opinião sobre qualquer coisa. A impressão que tem, quando a gente ouve ou assiste a um programa, é que todo mundo acha. Eu não acho nada, eu sei ou não sei. Quando eu falo nesse assunto chamado política, que não tem nada de política, é uma imundície, eu me transtorno. Dentro de cada político, médico, dentro de cada cidadão, lá dentro, no fundo, no cerne, há um ser humano. O indivíduo é uma mescla, uma mistura de bondade e maldade que eclode, emerge e vem à tona na dependência de um estímulo. Fala-se muito mal no Brasil e escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o caçange e solecismos, com desculpa de linguagem moderna. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Não estão interessados no bem da Amazônia, mas sim nos bens da Amazônia. Meu lazer é estudar, é uma satisfação aprender uma coisa nova. Nenhum país escapa ao seu destino, e felizmente ou infelizmente, o Brasil está condenado à grandeza. A população não tem acesso à verdade nem à leitura. Há toda uma restrição, não só a mim, mas a qualquer pessoa que se levante contra esse modelo de destruição do Estado brasileiro, nacional e soberano. O presidente da República não pensa, pensam em seu lugar, não decide, decidem em seu lugar. Meu nome é Enéas. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Eu fico por aqui. Porém, antes, peço mais alguns segundos da sua atenção. Você tem o poder de mudar a sua realidade. Dificuldades existem e sempre será assim, mas elas se tornam pequenas quando você começa a pensar grande. Isso vale para todos os setores da vida, inclusive para o de delegar a alguém as rédeas do país. A política é um câncer, mas é um câncer necessário, sobretudo para os rumos da nossa própria vida. Escolha com prudência a quem entregará o poder de decidir sobre algo tão importante. Não avalie pessoas, avalie caráter. Não se prenda a partidos, mas a ideias. Jamais siga cegamente alguém. Use critério e discernimento. Nas urnas, o poder deles é muito pequeno comparado ao seu. Depois de eleitos, o cenário se inverte.